Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que passou então. Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Santa Maria Frente a Frente, que tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, família feliz. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. BEI é bom e é nosso, portalbei.com.br e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O nosso e-mail para contatos dos nossos telespectadores é frente@santamaria.tv.br. Os nossos programas, na sua forma inédita, vão ao ar aos sábados às 21h30 e depois há reprises aos domingos às 23h e ao longo da programação normal da emissora durante a semana. Nosso programa e a TV Santa Maria também podem ser assistidos pelo site santamaria.tv.br. Para conversarmos sobre o mais recente, momentoso, eu diria... Pelo menos por parte de nós previsto. O programa antecipou. Nós antecipamos, aliás, só não revelei a fonte, porque eu não ia dizer que eu tinha recebido um telefonema do Obama. Né? O Raul me ligou também, perguntando o que achava. Nós vamos debater. Me ligou. Tá louco. Centro Espírita. Uhum. Nós vamos tratar, já deu para perceber, sobre esse momentoso assunto que é o reatamento das relações diplomáticas entre os poderosos irmãos do Norte, Estados Unidos da América e a ilha, né? E os falidos Cuba. da ilha. Para debater o programa que de alguma forma já fez uma introdução desse debate a 2 programas passados, Ricardo Monarque Jobim, Márcio de Souza Bernardes e Jorge Forjarini, todos advogados, todos professores universitários, com exceção do Marcinho. Somos nadadores. Com exceção do Marcinho, que não é tão... Os outros são empreendedores também. Todos nadadores. Fui nadador, agora prefiro as corridas. Estou voltando à forma. Todo mundo é Estou voltando à forma. Eu também, a forma de barril. O Ricardo e o Marcinho, cantores. Não. O Jorge gosta de música. Gosto muito o Marcinho, músico e poeta também. Obrigado. Bom, é o time já para lá de conhecidos dos nossos parceiros. Parceiros não os que nos apoiam culturalmente, parceiros que nos amparam assistindo o nosso programa, comentando, se manifestando nas redes sociais, nos parando nas ruas, nos supermercados para se manifestar, para dar sua opinião a respeito dos debates que nós temos travado aqui com bastante sucesso, com bastante êxito. Mas a questão Cuba e Estados Unidos, conforme... Aliás, o doutor Ricardo não achava que isso fosse possível no curto prazo, nem no longo, eu acho. Não Mas nós chegamos aqui a 2 programas. Eu vou pedir um flashback dos outros programas. Vamos pedi-lo, né? Na realidade, e o que eu acho interessante, e eu andei lendo uma porção de coisas, nós estamos gravando o programa dia 19 de dezembro, sexta-feira. Esse fato aconteceu dia 17, né? E os jornais do dia 18... de ontem, quer dizer, em relação à gravação, trouxeram alguns textos assim e algumas frases que eu achei geniais, né? Coisas como finalmente acabou o século XX, a pá de cal na Guerra Fria. De qualquer maneira, a visão do mundo, me parece, porque essas coisas continuaram até hoje, é de regozijo, né? De entusiasmo, mais ou menos, alguns, né, fazendo uma ressalva em relação ao que precisa ainda ser feito, mas de qualquer maneira um mundo assim feliz, satisfeito, porque isso faz parte, me parece assim, do desejo melhor que as pessoas e os estados possam ter em relação à paz mundial e à convivência pacífica e harmônica entre os povos. Né? Tu queres começar, Marcinho? Pode ser.
Pode ser, vamos lá. Em primeiro lugar, eu fiquei realmente muito feliz com a notícia, assim que vi. Não que isso seja algo inesperado para o momento. Talvez tenha sido inesperado agora, mas estava sendo... Era previsível, né? Era previsível que em algum momento ia acontecer já essa aproximação. E eu gostaria de falar já inicialmente sobre algumas reflexões. Alguns já colocaram que o Papa Francisco intermediou a conversa. O que ele fez, hein? Não sei, realmente acho que ele tem se mostrado um bom papado, né? Eu tenho admirado, inclusive, muitas das manifestações dele. Ele tem me feito reconsiderar coisas a respeito da igreja. Não, eu acho bem interessante a forma como ele tem conduzido ali o papado. Mas muitos falaram que ele teria já entrado em contato com o Obama, com o Raul, enfim, tentando essa reconciliação, e aí muitos atribuem a ele esse aproximar aí de mãos, né, para se cumprimentar. Mas na verdade não. Se a gente for analisar o cenário que vem se modelando nos últimos anos, os Estados Unidos ele tem perdido, principalmente quando se refere a alguns aspectos da América Latina e especialmente Cuba, muito nas discussões que ocorrem na OEA e na própria ONU. Muito embora os Estados Unidos seja uma potência armamentícia, ninguém duvida disso, né? Militar, e uma potência econômica, as posições dos Estados Unidos têm sido tomadas por maior parte dos países como antipáticas. Numa série de posturas, não só com o Oriente, né, mas com a América Latina e com a própria Europa. E isso pressiona os Estados Unidos de certo modo. E esse ano teve uma votação justamente sobre a discussão de Cuba, né, e a OEA foi unânime, salvo os Estados Unidos, que foi o único voto contrário à aproximação com Cuba. E mais, a discussão era para o fim do embargo, que ainda tem uma questão legislativa nos Estados Unidos para se debater. Mas a discussão era sobre o fim do embargo e a aproximação mais presente de Cuba nessas discussões internacionais. Não que Cuba esteja ausente, pelo contrário, ela faz parte da ONU. Pois é, mas mais do que isso, a OEA condicionou inclusive a realização de novas reuniões à presença de Cuba, que até então não se fazia presente. Ou seja, foi um ultimato. Um ultimato. Então os Estados Unidos não fez isso graciosamente, de uma hora para outra. Vamos ficar amigos de Cuba. Estávamos até conversando com o Ricardo antes de iniciarmos o programa. Isso era a promessa de campanha do Obama, né? Há muito tempo ele já tinha falado. E a direita norte-americana, inclusive, utilizava isso para bater no Obama. E ainda utiliza isso, né? Tem os Bolsonaros a milhão lá, né? Uma imagem assim, muito lá. Uma imagem assim que me parece indicativa dessas coisas todas, desse desejo de ruptura com esse status quo ultrapassado, caduco, senil, né? Foi o aperto de mãos no velório do Mandela. Ali já foi um ato simbólico. Aquilo ali foi forte, foi nenhum visível, né? Nenhum estadista aperta a mão e permite uma fotografia, né? Do inimigo. Não, entre aspas, do inimigo, entre aspas. Eu só tenho uma posição nesse respeito. Também achei muito boa a aproximação. Acho fantástica até, na verdade. Só assim, eu acho que em termos de direitos humanos isso é o que todo mundo queria. Não, exatamente. Sabe? Acho que é perfeito. Até pelo seguinte, nenhuma mudança ela acontece de uma hora para outra. O que me deixou feliz, especialmente, não é a questão dos Estados Unidos, que faz horas que estão tentando, de uma maneira ou de outra, transformar Cuba de um risco do passado em alguma coisa de parceria do presente. Não é essa a preocupação. Eu não acho que a OEA tenha força para dobrar os Estados Unidos. A ONU não teve. Né? Em quase todos os episódios de guerra, que a ONU decidiu que não deveria haver intervenção, os Estados Unidos foi lá, atropelou e fez a guerra. Isso daí, não acredito que os países submetam os Estados Unidos. Isso na minha opinião, isso nunca existiu. O que eu acredito é que existe uma jogada de mestre do Obama que tem a ver com interesses militares americanos e que possui muita conotação política interna. Primeiro passo. Depois do problema na Ucrânia e a tentativa de isolamento da Rússia, a Guerra Fria está voltando. De outra forma. Não é interessante para os Estados Unidos
Cuba sozinha, justamente numa perspectiva dessa. Sempre foi uma grande discussão do passado que Cuba ia ser um lugar para mísseis soviéticos, né? Na época da Guerra Fria dos anos 80. Era toda exatamente. Ainda, né? Então eu acredito que isso tem algo a ver. Mas a grande jogada de mestre do Obama... Quando a ruptura aconteceu, na verdade, diplomática. Exato. Mas a grande jogada de mestre do Obama é o seguinte: ele perdeu as eleições para o Congresso, ele tem minoria no Congresso. Existe hoje uma grande massa votante latina e descendente de latinos nos Estados Unidos, que todos simpatizam com essa questão de Cuba e com a promessa que ele fez de campanha de aproximação. O que ele faz quando ele diz quero me aproximar e manda para o Congresso não o fim do embargo, por enquanto ele está mandando a questão de botar embaixada, né? E manda para o Congresso, ele diz republicanos, se por acaso a coisa não der certo, a culpa é de vocês. Então, a política interna... Porque sempre foram os republicanos que boicotaram e têm utilizado não, isso é verdade. boicotar, isso é verdade. Agora, assim, ó, o que eu acho que é emblemático, porque essa é uma discussão que a gente está falando da aproximação, dos interesses, então é uma questão mais analítica do que qualquer outra coisa. Eu acredito que existe um pequeno detalhe desse acordo que ainda está para ser confirmado ou não, depende dos republicanos quererem ser inimigos da população latino-americana, né, nos Estados Unidos. Mas assim, o que eu acho é ter um pequeno detalhe, que é a insistência dos Estados Unidos em manter empresas de internet em Cuba. Todos sabem que em Cuba, com exceção dos hotéis, onde se paga $5 por hora de utilização para estrangeiros, que o uso de cubanos da internet é uma questão restringida, né? Eles têm questões de algumas coisas pode se ver, algumas coisas não pode se ver, assim como canais de TV, né, que até hoje é um internacional e um nacional em Cuba. Né? E a internet, só para uma ideia, é discada ainda, né? Internet discada. Então o que acontece? Se a gente vai falar sobre mudanças mais radicais em Cuba, como a mudança do regime, como por exemplo a manifestação, até vou falar depois da manifestação descrente dos democratas de Cuba, né? Existe um movimento democrático em Cuba que luta por eleições diretas e luta por democracia em Cuba. Mas se a gente for analisar esse contexto, a gente sabe que com a libertação da informação, que é um dos requisitos que os Estados Unidos colocou para essa aproximação, aceitos por Cuba, a gente sabe que a população cubana, se ela não pode viajar, se ela não pode sair livremente, a exemplo da chinesa, que também sofre com esse tipo de coisa, o chinês, por exemplo, ele não pode sair do estado sem visto, não pode nem visitar o estado vizinho. Mas a população cubana, sem amarras de internet, ela vai poder conhecer mais da realidade internacional. Isso favorece a queda do regime ditatorial. Isso é um fato. Né? Só que a gente tem que ter um cuidado. Mas assim, só um pouquinho, dentro dessa linha. O movimento democrático cubano se preocupa muito com essa aproximação com os Estados Unidos. Ou seja, aqueles que querem que Cuba passe a ter eleições diretas para presidente, que é uma grande... E que querem também, da mesma maneira que houve a Comissão da Verdade aqui, gostariam de ver a responsabilização pelos crimes do passado, da época da Revolução Cubana. Existe esse movimento em Cuba. Até um dos representantes desse movimento deu uma entrevista para Zero Hora, data de hoje, 19 de dezembro. Ele fala que ele vê isso com descrédito, essa aproximação, porque ele teme que a aproximação com os Estados Unidos possa incentivar o regime ditatorial de Cuba. É uma preocupação que os democratas cubanos têm, que aqueles que querem implantar a democracia em Cuba têm. Então, assim, eu acredito que para o Obama é tudo muito conveniente, sabe? Fazer esse tipo de movimentação agora. Internamente conveniente, em termos militares conveniente, pela questão da nova Guerra Fria, ninguém gostaria de uma Cuba alinhada com a Rússia agora. E assim, sinceramente, a gente podia aqui, olha só, a gente podia até aqui, por exemplo, fazer a proposta do debate e dizer quem ganhou. Então a Cuba está com fome, está se rendendo de joelhos os Estados Unidos. Cara, é tudo muito relativo. Cara, esse bobagem. tipo de discussão. Cuba está com fome? Não, não tem. Primeiro, todos são alimentados, todos têm moradia, todos têm saúde de qualidade respeitada, aliás, credenciada pela ONU. Então, assim, tem coisas assim, Márcio. E outra coisa, a gente não pode dizer, a gente não pode aliar Márcio, a ideia de democracia ao capitalismo. Márcio, deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Olha só. Não, eu quero ouvir Jorge. Muito, né? Mas é que eu gosto de falar até para ver a reação de vocês depois. Isso é uma coisa legal. Mas assim, eu não quero entrar nessa discussão de vencidos ou vencedores. Eu não quero ficar nessa discussão de que se o cubano é maravilhosamente feliz. Sabe por que não é? Porque em todos os países, e Cuba não é exceção, só um pouquinho, Cuba também tem coisas boas. E coisas ruins. E coisas horríveis. Em qualquer lugar do mundo. Aí que tá. A questão é, quando a gente fala de direitos humanos, quais são essas coisas horríveis que Cuba ainda tem,
que podem evoluir? Eu acho que essa pergunta tem que fazer, que é a única produtiva. E quais são as coisas que nós temos, por exemplo, para evoluir? É a mesma coisa? Exatamente. Agora, olha só, não se pode, Márcio, não se pode de maneira alguma, isso em respeito ao depoimento dos cubanos, respeito a Ione Sanches, que é uma cubana. Não. Aí que tá, que foi hostilizada no Brasil. Parei. Hostilizada no Brasil, que falou de várias atrocidades que ocorrem lá. A gente não vai dizer agora que Cuba é uma maravilha, gente. Que, aliás, ela é bem moderada em relação a essa questão mas ela já ficou comprovado documentalmente, inclusive ligações dela, enfim. É meio que tá complicado. Bom, vamos lá, senhores. Ninguém é bom, primeira coisa. ninguém fale mal de Cuba é bom. Primeira coisa importante nesse ponto, eu acho. Por favor, doutor Jorge. Jorge, quero te ouvir. Eu acho nós nos eximirmos de eleger heróis e vilões aqui nessas circunstâncias. Não adianta. Concordo. É claro que eleger malfeitores, até porque nós estamos muito inseridos num paradigma que é o nosso, que é o da democracia representativa. Eles têm um outro conceito de democracia, que é um conceito de democracia marxista, que foi estabelecido lá no 1800 alguma coisa, que é uma democracia bem russoniana, que é aquela participação direta da população nas questões que são mais locais. Mas não o sentido de voto. Paradoxo, mas aí que tá. Para eles o voto não é democrático. É isso. É isso que eles chamam de democracia burguesa. E eles falam democracia burguesa não no sentido pejorativo, mas é o sentido que é uma democracia diferente. Por que eles não podem viajar? A democracia... Tudo bem. São outras questões. Eu não vou misturar. Eu acho que mistura. Eles devem perguntar por que o Snowden não pode voltar para o seu país. Né? Eles devem perguntar isso. Bom, mas vamos uma lá. pessoa e uma população. Eu só não quero ser aqui... Ione Sanches não viaja? Desculpa. Bastante, né? Bastante. Ele está na Europa, inclusive. Eu só não quero ser ingênuo a ponto de achar que realmente a Guerra Fria acabou e que isso é a pá de cal em cima da Guerra Fria. Eu acho que não, muito pelo contrário. Tá começando. Eu acho que é o motivo pelo qual os Estados Unidos têm para se aproximar de Cuba. Nós temos um recrudescimento das relações com a Rússia, nós temos a relação da Crimeia agora, nós tivemos mais sanções aplicáveis à Crimeia, nós temos a Ucrânia numa situação muito complexa e pior do que isso. Nós temos a Rússia flertando com Síria, flertando, o Estado Islâmico está incomodando por ali, e ter um inimigo no quintal é algo absolutamente perigoso. Então, vamos nos aproximar. Tem outros aspectos econômicos que eu gostaria de abordar no outro bloco, certo? Mas eu acho que o medo dessa nova polarização é o que levou o Obama a se aproximação. E mais um detalhe, ele perdeu no Congresso. Então a política interna do Obama está absolutamente falida, ele está imobilizado, a única chance que ele tem é de se mexer fora do país. E é isso que ele está fazendo. Justamente para tirar a pressão dos Estados Unidos. Deixamos para que as coisas prossigam não ter mais tempo, no próximo bloco, né? Só para fazer uma observação, Fernando Moraes, a respeito dessa questão da Guerra Fria, ele diz que o problema da Crimeia e da Ucrânia não se trata de Guerra Fria, ela é Guerra Quente. Guerra Fria, segundo essa avaliação, acabou com o reatamento das relações. O resto é Guerra Quente, não é Guerra Fria. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Centro de Valorização da Vida Bom Dia, estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Estamos de volta com o programa Santa Maria Frente a Frente, que tem a parceria fundamental, indispensável, o apoio cultural de Unimed Santa Maria, cuidar de você, esse é o plano.
Pampeiro, família feliz, hospital de caridade, a saúde que mais importa é a sua. BEI é bom é nosso, portalbei.com.br e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Repetindo, nosso e-mail é frente@santamaria.tv.br. E os nossos programas inéditos vão ao ar aos sábados às 21h30. Posteriormente há reprises aos domingos às 23 horas e ao longo da semana em horários alternativos. A TV Santa Maria pode ser acessada, também pode ser assistida pelo site santamaria.tv.br. Conversando, discutindo, debatendo, Ricardo Jobim, Giorgio Forgiarini, Marcinho Bernardi, sobre o reatamento das relações diplomáticas, pelo menos vamos deixar as coisas nesses termos inicialmente, entre Estados Unidos e Cuba. No final do bloco, o Jorge havia... Eu prosseguir, então, com relação a isso, fazendo uma provocação ao Ricardo. O Ricardo, ele mencionou a questão da democracia como sendo... O dobro, hein? Tá bom, pode ser. Vocês são dois, eu vou ter que falar o dobro do teu. Como não, mas a gente não está debatendo uns contra os outros. Ele falou uma provocação, eu digo bem. Provocação. Do ponto de vista do Ricardo, ele está sozinho contra dois aqui. Mas não é verdade. Não é verdade. Até porque eu tenho muitas discordâncias em relação até porque ao o Marcinho. mediador não permitiria isso, né? Essa covardia de 2 contra 1. Né? Não, mas eu sei me defender. Tá bem. Com relação à ideia de democracia, o Ricardo havia condicionado a questão da democracia ao direito ao voto. Ah, né? eu acho que sim. Pois Acho que é sinônimo. Só que partindo dessa paradigma, então nós devemos entender que fomos nós que escolhemos todos os que estão lá no nosso Congresso Nacional hoje. Exato. Né? Só que isso não é verdade. Existem inúmeros outros fatores que condicionam os nossos representantes a serem nossos representantes que não a vontade popular, ou seja, existem inúmeros fatores que viciam e que deturpam a vontade popular e, portanto, a nossa democracia já não é uma democracia. A pior das democracias é melhor. Forma, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer? E eu deixo bem claro, não estou fazendo apologia ao regime cubano, muito pelo contrário, tenho restrições seríssimas, principalmente a liberdade de informação, que lá é escassa. Lá é escassa. Bom, feita essa ponderação, o que eu quero mencionar com relação ao regime cubano desde 1961. O que levou, na verdade, Cuba a se tornar um país socialista? Foi justamente o embargo imposto pelos Estados Unidos. Por quê? Não um país socialista, porque isso aí já era, inclusive, objetivo da Revolução Cubana. Não necessariamente. Não necessariamente. Aí o ponto que eu queria mencionar. Aí que o ponto, isso sim, o ponto que eu queria mencionar. Vejam só. Claro, que era, na verdade, financiado pelos Estados Unidos. Fidel Castro. Desculpa, só para completar. Extremamente agressivo do ponto de vista do direito das pessoas. Justamente. Que pensa o contrário. Justamente, mas aí vejam. Tem um relato de amigo meu que esteve em Cuba e que ouviu de lá de vários cubanos que a Revolução Cubana é uma grande mentira. Foi comprada, que Fidel era dono de uns grandes canaviais. Mas aí vamos ficar uma ilha pro Batista e de Zó e que não foi dado um tiro na Revolução. Pois é, mas aí nós vamos ficar na ideia do esse negócio de 4 durava vencer. Aí vamos ficar na ideia do si. Se a Ramaestra então não existe. Tá bem. Mas aí agora vejam só. Che Guevara tinha motivações socialistas. Sim. Fidel Castro eu já contesto. Creio que não. Tanto é verdade que o socialismo, de fato, ele parte da ideia de que todas as nações devem ser socialistas para que haja um contexto socialista. E o Che Guevara, após a Revolução em Cuba, ele saiu para outros países da América Latina para dar prosseguimento à sua revolução. Fidel mandou ele para a morte. Fidel Castro pensou assim. E o alfaiate que ninguém fala. Só um pouquinho. Fidel Castro ficou em Cuba porque achava que a revolução se resumia a quebrar o império ou a ditadura de Fulgêncio Batista. O que levou efetivamente a se implantar um regime socialista foi a necessidade de aproximação com a União Soviética. Por quê? Porque no momento em que Cuba, uma ilha pequena, pouco capaz de se sustentar, produtora de açúcar, produtora de bens, sem bens manufaturados, no momento em que recebe um embargo do maior país comprador, comerciante do mundo, é obrigado a se aliar ao outro lado. Então é óbvio que houve, mas é justamente por isso que houve essa adesão ao regime socialista. E não houveram eleições? De forma não houveram eleições porque o Fidel disse que o povo já tinha escolhido, né?
Mas é que no socialismo não existe, na ideia marxista não existe representação. Não existe eleição representativa. É isso que a gente tem que tentar analisar. Agora, qual é a única maneira, o ponto que eu quero chegar, qual é a única maneira de se quebrar essa ditadura que eu reconheço que é uma ditadura? Eu não estou dizendo que ela é uma democracia. Do meu paradigma não é uma democracia. No paradigma deles talvez, no meu não. Qual é a única maneira de se vencer isso? Aproximando. A partir da aproximação vai ter o quê? Vai ter introjeção de inúmeros outros fatores que aquela população vai tomar conhecimento. E de outra maneira também vai sair muitas informações que o pessoal de fora vai ficar sabendo. Pelo amor de Deus, eu só quero fazer um parênteses, aproveitar para colocar um outro lado em relação a uma observação do Ricardo, que pessoas lá em Cuba diriam que... Eu quero me inscrever para falar não teria sequer havido uma revolução para valer e tal, né? Há depoimentos. É o que eu ouvi de um amigo. Há depoimentos em relação aos quais eu não tenho nenhuma razão para colocar qualquer tipo de dúvida, né? Que dizem o seguinte, conversando com cubanos, né? Por que há uma aceitação desse estado de coisas, até uma certa letargia, se poderia dizer, em relação a esses aspectos formais dessa democracia, da nossa democracia? Porque há uma grande quantidade de pessoas ainda vivas que sofreram a ditadura de Fulgêncio Batista. E, então, na comparação dos regimes, a situação é melhor. E o que eu quero falar é a observação de cubanos também. Acho que o Jorge e o Ricardo... Brasil tem dois lados. É isso que a gente não pode Mas ignorar. não tem só dois lados, a gente tem que parar com isso. Sempre bem e mal, certo e errado. Tá bem, mas as coisas são muito mais complexas. Mas não existe, ninguém... Então vamos combinar, vamos fazer um pacto semântico, tá? Ninguém pode dizer aqui que Cuba é uma maravilha, é um espelho de tudo. E ninguém pode dizer também que Cuba é uma atrocidade de comunismo. Então, é isso que eu quero dizer. E também não pode dizer que o povo cubano é coitadinho, não tem acesso à informação. Isso é verdade. E na verdade, o sistema só se mantém porque o povo é alienado. Muito antes, pelo contrário. Tem um apoio quase que maciço da população cubana. Claro, dissidentes tem, como tem em todos os lugares. A gente numa democracia... Os dissidentes são iguais, na minha opinião. A gente numa democracia, não tem gente aqui que também é dissidente dessa democracia e quer a volta de ditaduras como foi a militar? Existe em qualquer lugar, meu amigo. O que eu quero te dizer é o seguinte, o povo não é coitadinho. Parece que tem gente que inclusive vai pedir o impeachment do Obama. Deve ter, certamente. Aqui no Brasil... Vamos convocar um encontro lá na Paulista para pedir o impeachment do Obama. Deve ter. Mas o que é importante assim, a gente analisar primeiro, não é um povo coitadinho, é um povo que, como falaste bem, Candinho, de certo modo, Cuba, Márcio, apoia... Eu não vou falar nada sobre isso. Tu já tivesse? Não, eu não tive pessoalmente lá. Mas eu também não. Mas não eu só ouço falar. Não é um povo, então, que possa se vitimizar. Né? Apoia o regime. Muitos apoiam, muitos não apoiam. E outro paradigma, e aí eu concordo com o Jorge nesse aspecto, a gente analisa a democracia como se fosse sempre a democracia capitalista. A democracia representativa. Desculpa, a democracia sem direito de voto é democracia, no meu paradigma isso não existe. Mas isso que eu estou te dizendo, a gente tem que tentar o exercício da alteridade. Eu sou só ouvidos. Me explica como que um país pode ser democrata se o mínimo de direitos de voto, de eleger seu representante não existe. Ricardo, eu explico, se me permite. Vou remeter a Rousseau. Rousseau dizia o seguinte, o povo não tem voto. Isso Burke vai dizer, olha só. A democracia, a representativa, pressupõe que o representante vai usar a sua racionalidade, mesmo que a racionalidade dele se contradiga com a racionalidade dos seus eleitores. Tá? Por quê? Porque ele foi eleito para exercer a sua consciência, não a consciência popular. Então, o Jean-Jacques Rousseau, ele também diz... Sim. Por quê? Porque a sociedade ela é irracional por essência, porque ela é composta por milhões de racionalidades, então o representante vai exercer por si próprio a sua racionalidade. Muitas vezes, justamente para evitar populismos. Ele tem que tomar medidas ruins contra a população. Pois bem, o Rousseau e o Marx e muitos outros vão dizer que não. A democracia real é a democracia participativa em que a própria população vai se unir em conselhos de bairro, em conselhos locais, etc., sem votação para representantes. Eles próprios vão votar. Ou seja, porque assim, eu concebo democracia. A palavra representante é indevida. Não existe a palavra representante sem voto. Tu representa uma pessoa que te autoriza.
Se tu não tem a oportunidade de autorizar uma pessoa, é um ditador. Mas Não, agora... é isso que eu quero falar. Mas Tipo, o eu Vargas faço a minha Espinosa- vontade, eu sei o que é bom pro povo. Desculpa, Eu Jorge Cunha estava dando uma aula e teve um aluno dele. Sim, ele narrou isso aqui no Pois programa. narrou isso aqui no programa, e eu vou repetir. Que disse assim, ó, um dos alunos disse para ele, professor, mas se as pessoas não sabem o que é bom para elas, é nosso dever, através da revolução, mostrar o que é bom para elas. O que ele disse para o aluno, e é o que eu endosso, pega uma Bíblia e vai pro calçadão, porque o que tu está falando não é ciência, o que tu está falando é religião. Tá, então, exatamente isso. E é exatamente isso que, de certo modo, na democracia representativa nós vivemos. Só que um pouco enuviado, eu diria assim, né? Muito maquiado, porque nós temos o poder na mídia, um poder econômico por baixo do pano, tem uma série de coisas que não necessariamente Claro que tem trazem a representação como a melhor das democracias. Infectam, Agora, deixa eu concordo. completar com relação ao que o Jorge está falando. Quando eu elejo alguém para que fale em meu nome, eu alieno a minha potência política. Lembrando Spinoza, potência enquanto aquilo que me faz vivo e me faz existir politicamente e na própria vida. Né? Quando eu alieno a minha potência, né, eu tiro ela de mim e coloco para um outro. Logo, a minha participação efetiva e direta é alienada. Através dele, que nem sempre concorda. Né? Então, há uma diferença. Eu tenho democracias, portanto, mais participativas, através da qual eu não alieno minha potência. Pelo contrário, eu exerço a minha potência. E o que acontece? Como o Jorge falou, eu tenho grupos, eu tenho conselhos de bairro, conselhos de partido. Desde que Fidel continue mandando e passe o poder pro irmão, vai ter conselho de bairro. Vai continuar tendo conselhos de Estado. Eu não estou defendendo ou acusando também. Eu só estou mostrando que é outra coisa. O conceito deles é diferente. Eu não estou acusando ninguém. O conceito deles é diferente. Então não posso dizer que eles estão errados, Ricardo. Eu tive na China, uma coisa assim, ó, eu tenho que admitir um detalhe. Eu consigo compreender o raciocínio por uma questão cultural. Eu tive na China e uma coisa que me chamou muito a atenção é como que num país onde a democracia se dá através do Partido Comunista, vamos combinar assim, eles têm seus direitos através de um Partido Comunista, onde eles têm uma liberdade, uma restrição de informação tão grande que, por exemplo, tu não consegue acessar a homepage do jornal A Razão lá na China, nem do Diário de Santa Maria, nem de qualquer jornal, de qualquer lugar. São todas elas filtradas pela internet, tu não vai ver essas informações. Né? E o que me chama a atenção é o seguinte, um lugar onde as pessoas são todas submetidas há tanto tempo, elas acabam se tornando como se fossem ovelhinhas. Elas não são mais pessoas livres, e a maneira pensadores melhor democráticos. de abrir isso é aproximando. Não, aí que tá, mas olha só, o que acontece? Num primeiro momento, e vamos dizer que a gente já está vendo alguns confrontos, inclusive em Hong Kong, querendo direito de voto, certo? Hong Kong que já não deveria fazer mais parte, mas a China ainda está administrando. Num primeiro momento eu não tinha entendido. Peraí, mas essas pessoas estão felizes na China? Eu achava, mas por que esse povo é feliz? Esse povo não tem direito de voto, ele não tem várias coisas que eu jamais abriria a mão aqui. Por que aparentemente eles não precisam? E daí eu me lembrei de uma coisa. Eles passaram nos anos 80 por uma das maiores fomes que a história já presenciou. Como Cuba passou antes de 59. A China, tudo bem, é uma informação nova, a gente pode discutir sobre isso, tá? Agora sim, ó, a China, ela saiu de uma época que ela estava fechada para o mundo e de empobrecimento e de miséria, certo? Por um momento em que o próprio Partido Comunista se deu conta que ou fazia uma abertura econômica gradativa, certo? Ou não ia funcionar. Hoje a China, ela é uma ditadura capitalista. Olha só o que eu quero dizer. Uma ditadura capitalista. Aí que tá, mas é diferente. Tem uma coisa diferente. Porque eles ainda têm um sistema democrático dentro do Partido Comunista. Cuba nem isso tem. Cuba não tem esse negócio de escolher o presidente. Mas a União Soviética tinha, e era uma ditadura também. Não, Cuba continua tendo. Sempre te falei dos votos em Cuba dentro do partido, Ricardo. Tu me disse, eu não acredito em voto no partido único. Não, só um pouquinho. Fidel saiu do poder? Não. Quantos presidentes chineses a gente teve nos últimos 20 anos? Não, mas tiveram sempre eleições internas do partido também. Mas aí que tá, não teve uma eleição para presidente em Cuba. A China teve. Interno, para líder do partido. Tá, e o líder do partido continua sendo Fidel. Olha só, presta atenção. O que eu quis dizer com o que eu aprendi de chinês? Eu digo, por que esse pessoal é feliz? Ele é feliz, primeira pergunta, porque eles passaram por uma fome desgraçada e hoje eles estão num sistema capitalista, porque a partir do momento que tu vê um mendigo na rua e vê um cara com uma Ferrari dentro de uma cidade grande chinesa, alguma coisa é diferente, né?
É exatamente o mesmo modelo de compra e venda que nós temos aqui. Não tem diferença nesse aspecto. Sim, cara, a China é capitalista, a China não é perfeito, comunista. Perfeito, é que tá. Ponto. Mas vamos adiante. O partido está com o nome A anacrônico. China, enquanto foi comunista fechada, ela empobreceu e causou uma das maiores fomes da história. Cuba, no seu fechamento, ela podia ter alguns direitos básicos, como saúde, quem sabe comida, mas ela também parou no tempo, economicamente. Isso é inegável. Vamos considerar que não é questão de frota de veículos que vai ser o meu parâmetro, mas a força industrial de Cuba se afundou. Volto a citar aquelas fontes de cubanos de gente que viajou para Cuba e conversou com cubanos e me contou sobre a questão do que aconteceu com Cuba depois da queda do Muro de Berlim. A Alemanha Oriental parou de mandar dinheiro e eles passaram por uma fome horrível, porque existe um grande problema no sistema comunista. Eu estou falando de comunismo independente do sistema democrático. Tá? Ele não trabalha, não existe uma perspectiva econômica de produção. Por isso que eu falo o seguinte, eu vejo muita gente, isso não é preconceito, que estuda sociologia, que estuda e realmente está atenta para divisões e direitos políticos e justamente uma justiça social, a qual eu sou sensível. Agora, é estranho que na nossa Academia do Brasil, a gente vê esse pessoal lá, e o pessoal que estuda economia aqui. Sabe por quê? Porque o comunismo fracassou na história. Porque ele não é economicamente sustentável. Mas eu não vejo essa distinção de acadêmicos da economia. Eu vejo muito pelo contrário, dentro da sociologia, eu vejo críticas fortíssimas a Cuba. Não estou falando de crítica a Cuba, eu estou querendo dizer crítica ao comunismo. Olha só, como uma receita que faça... O comunismo não existiu em razão do capitalismo. Aí que tá. É muito claro. E Cuba ficou isolada justamente em razão de um capitalismo ocidental que implementou um embargo a Cuba. Eu vou dizer que o sofrimento cubano em termos de direitos humanos, muito embora tenha restrições de liberdade com as quais eu discordo de Cuba, mas a maior parte da fome e daí por diante se deveu ao embargo. Cuba não podia mais vender e negociar com outros países, coisa que a China conseguiu fazer, porque não teve o embargo à China. A partir teve da embargo a partir da Revolução, sim. Teve embargo a Cuba, cara. Não, a partir da Revolução. Como a partir da Revolução? Como é que se deu a Revolução Cubana? O embargo foi antes? Foi depois? Mas antes é que antes os Estados Unidos... ditadura sanguinária, miserável lá, cara. Tá, beleza. Quer ver um filme interessante para te analisar a situação de Cuba? Queres ver um filme? O Poderoso Chefão 2. Pesquisa na internet. O Poderoso Chefão 2. Cubanos hoje reclamam que tem presos cubanos que, para sair do horror das cadeias de Cuba, chegam a injetar urina nos olhos, né, para conseguir fugir para o atendimento médico. Que Cuba, mesmo a Revolução Cubana, que não foi... Ó, vem cá, só um pouquinho. Só um pouquinho. Ó, Che Guevara, que foi o mesmo homem que utilizou a frase, que adora no homem, bem contextualizado, me desculpa, eu estudei o contexto exatamente esse, que adora no homem aquilo que torna uma cruel... Cara. Isso não tem nada a ver. É frase do Che Guevara, não posso falar. Sim, eu pego uma frase do Che Guevara e Mas, coloco aqui. Deixa eu te dizer como é que funciona a democracia. Tu fala a tua opinião, eu falo a minha. Claro. Tá? Eu estou citando Obrigado Che Guevara. por me dizer como é que funciona a democracia. Estou te dizendo, né? Até porque parece eu não que sabia. Esquece. Parece que esquece. Vamos lá. O que acontece? Che Guevara falou, adoro no homem aquilo que o torna uma cruel máquina de matar. Por que ele falou isso daí? Existe um personagem da Revolução Cubana que vocês não citam. E cujo nome eu não me lembro, pior é isso, eu sou capaz de pagar um mico por causa disso. Mas tem um alfaiate, que era o cara popular, que conseguiu fazer toda a mobilização política para que Fidel pudesse, na Revolução, ter algum apoio da população. Esse alfaiate sumiu. Tá, mas, Ricardo, uma coisa assim, ó... Vamos dizer agora, não, vamos dizer assim, ó... Tudo bem, mas tu mencionas assim. Olha a ingenuidade de dizer que o regime de Fidel Castro... É um paraíso em termos de direitos. Ninguém falou isso. É isso que eu quero entender. Por favor. Então, por favor, diz o contrário. Por favor, ninguém aqui disse, e eu não permitiria que dissessem, que Cuba é um paraíso. Então, né? Não é. Não, é isso que eu quero. Ninguém disse isso. Agora, essa coisa nós estamos indo para o intervalo, essa coisa da democracia no plano jurídico formal, ao qual às vezes a gente se apega, não é resposta para as necessidades de todo mundo. É claro. Né? Então vamos para resolver. Né? Não, eu sou anti-ditadura. Eu concordo com o Churchill que disse que a democracia é o pior dos regimes, exceto todos os demais. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, fiz esse cara. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né?
Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Aqui já está. Muito obrigado, a gente combinou antes. Né? Estamos de volta com o programa Santa Maria Frente a Frente. Espero que realmente não tenha sido gravado esse intervalo. Santa Maria Frente a Frente tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria, cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, família feliz, Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. BEI é bom, é nosso, portalbei.com.br e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Repetindo pela última vez, neste programa, o nosso e-mail para contato dos telespectadores é frente@santamaria.tv.br. E o nosso programa inédito vai ao ar aos sábados às 21h30 e depois a reprises aos domingos às 23 horas e ao longo da semana. Antigamente era segunda-feira às 18 e sexta às 14. Agora eu não sei como é que está. Não me inteirei só dessas... Agora tivemos uma prova de que o Candim não é democrático, né? Porque tem coisas que saem aqui que ele não quer que vá pro ar. Olha aí. Ó. Uma barbaridade. Não, se vocês... Podemos até negociar. Não, melhor não. Bom, deixa eu só fazer um comentário. Tá, por favor. Voltando efetivamente... Eu estou preservando os interesses de vossas excelências, né, cara? Voltando efetivamente ao tema... porque, na verdade, o tema não é falar sobre Cuba internamente. Não, né? é falar sobre a democracia e os defeitos dela. Não, é falar sobre os Estados Unidos e Cuba na apresentação, na aproximação que ocorre a partir dessa semana. E eu gostaria de voltar a isso, lembrando um pouquinho do que o Jorge falou, que tem todo um cenário internacional com o qual eu concordo, e a gente, obviamente, que não nos conhece, mas eu ratifico o fato de que os Estados Unidos ele precisa remontar a imagem internacional. Porque, bem ou mal, ele não está sendo bem visto por países, não só pelos aliados da Crimeia e de outros lugares, mas por a maior parte dos países, inclusive da OEA. Então, isso é uma aproximação, a OEA, então, de certo modo, já pressiona, eu digo que simbolicamente, os Estados Unidos, claro que pressiona. nesse aspecto, então é muito bom. Mas o que é muito positivo também? É a perspectiva de término dos embargos a Cuba. Como eu falei no bloco anterior, grande parte das mazelas cubanas, grande parte delas, inclusive um fechamento, um recrudescimento do sistema ditatorial em Cuba, se deu em razão do bloqueio, né? Da impossibilidade de comerciar. Eles tiveram que se fechar como forma de defesa, né? Internamente. Também não estou colocando como vítima, mas grande parte na análise do cenário internacional se dá a partir do momento que Cuba se fecha efetivamente E daí vem como resistência. Então, grande parte das atrocidades que ocorrem lá, dialeticamente, são causadas por esse embargo internacional. Então, com a possibilidade de rompimento disso, há uma abertura também para a possibilidade de melhora, de fomento dos direitos humanos. No ponto de vista dos direitos humanos sociais, Cuba é um exemplo em muitas áreas, né? Como educação, como saúde, como alimentação para toda a população, como o índice zero de analfabetismo, né? Ou seja, as pessoas são muito inteligentes, né? Conseguem estudar, ter uma formação. Então, do ponto de vista social, que isso traga resultado. Do ponto de vista social, dos direitos humanos de segunda geração, é muito interessante. É claro que nós temos muitas restrições quanto aos direitos humanos de primeira geração, os direitos de liberdade. E é isso que a gente está almejando agora que evolua e se abra. Mas é importante colocar isso. Outra coisa que a gente não pode pensar é que os Estados Unidos estão se aproximando da Cuba para implementar a democracia em Cuba. Não vamos ser ingênuos. Não é só isso, não. Não é isso. Porque os Estados Unidos gostam muito, e olha, muito mesmo de ditaduras.
Sempre namorou quando não fomentou ditaduras em outros locais. Fomentou ditaduras Então a relação dele é muito boa com ditaduras. Olha só, eu conversei com o Candinho antes do programa sobre isso, e o Candinho apontou com muita propriedade. Eles estavam falando nas nossas costas, combinando antes. Não, ouça. Tô brincando, vai lá. O pessoal tem uma paranoia comunista aqui. Desculpa, não podia perder a piada. Tá bem. Tá. Mas assim, ó, eu estava conversando com o Candinho, é verdade, realmente, ele apontou que os Estados Unidos financiaram muitos sistemas ditatoriais por questões de óleo, por questões de guerra. Isso é verdade. Eles não são os anjos internacionais, concordo. Inclusive, agora, patrocinavam o Fulgêncio Batista. Agora, como a gente tá brincando aqui, vê o Poderoso Chefão número 2. Eu já acho, sinceramente, lá no Irã, assim como o Saddam Hussein. Eu acho impossível. Brasil, assim como a Líbia. Eu acho impossível. Se os Estados Unidos financiassem... Saddam Hussein quando convinha. Gente, exatamente. Ó, se os Estados Unidos financiassem Fulgêncio Batista, não ia ser um grupo pequeno que ia fazer a Revolução Cubana. Mas esse foi o dodói dos Estados Unidos. Não, tudo bem, mas aí que tá. Ou seja, 60. Estados Unidos, se quisesse resolver o problema de Cuba, fazia assim, ó, tá resolvido. Não resolveu na época por um erro de avaliação. Será? Ele estava preocupado com a interferência soviética no assunto, tudo mais. Era outra época, outra discussão. Mas vamos combinar uma coisa, tudo bem, concordo nesse aspecto. Estados Unidos pensa no financeiro. Agora, o que valeria mais a pena para a política internacional americana em Cuba, a médio prazo? Seria uma ditadura lá ou seria uma democracia? Se a gente fosse pensar na hipótese de manipulação, todo mundo sabe que os Estados Unidos participou da vida política do Brasil ativamente, através de financiamento de campanha durante toda a história. É muito mais fácil para os Estados Unidos trabalhar com uma democracia cubana do que trabalhar com uma ditadura cubana. Eu acredito que a grande jogada aí que eu falei, que foi o ponto X da estratégia, é a questão das empresas americanas com acesso à internet ilimitado para os cubanos. É essa uma das coisas que está no pacote da queda do embargo, podem verificar, que é uma das coisas que vai para votação no Congresso, que os Estados Unidos não abriram mão. E talvez eles não pensam seja bem assim, como os Estados Unidos estão planejando. Olha só, se o povo cubano, apesar de alienado internacionalmente por causa da questão de direito de informação, mas ele é bem instruído, ele não é analfabeto, ele come, certo? Ele tem os direitos humanos básicos respeitados. Sim, sociais com todos. acesso à informação para saber mais sobre o mundo, a tendência, que eu vejo natural, é ele mesmo se encarregar de instalar uma democracia em Cuba. Não, a democracia que tu chama de democracia, né? Cuba, para mim, não é democracia Tá, e nenhum sistema que o povo não vote pode ser chamado de democracia, minha opinião. Na tua visão. O resto eu acho que é desculpa de ditadores que acham que sabem o que E o Porto Mariel, hein? Com relação ao que o Ricardo falou, eu concordo com ele. Eu acho que lá não é uma Porto de Marel continua democracia. dizendo uma besteira. Eu acho que lá não é uma democracia. Eu acho que é um belo investimento. Mas seria se fossem euros. Se fossem euros. O Brasil vai ganhar de outra O Brasil pensou de emprestar para os Estados Unidos, para Cuba. Cuba garantiu com o peso cubano e pagou o Brasil. Vem cá, e mais médicos foi bom negócio também? Muito bom negócio. Eu acho que sim. Eu até lancei a ideia do More Doctors agora nos Estados Unidos. More Doctors. Show de bola. Não, mas a ideia é a seguinte. Só um pouquinho. Ó, eu vou te dar 5, tá? E tu vai pagar 1 pra botar o cara pra parei. Ricardo, falando dessa questão de Cuba. Eu só vou te perguntar uma coisa. Vamos organizar um pouco. Quando tu vai ser consultado com um plano de saúde, tu pergunta quanto o médico tá ganhando por aquela consulta? Nem eu. Se eu vou na Unimed, se eu vou no IP, se eu vou no Golden Cross, eu não pergunto quanto o médico está ganhando. É a mesma lógica. E é uma merreca. É a mesma lógica. O que acontece? O que acontece? O Brasil chega lá para Cuba e diz, eu quero 5.000 médicos, vocês me fornecem, eu estou pagando X. Vocês pagam para os seus trabalhadores o que quiserem. Isso é capitalismo. Que é abaixo do piso. E me desculpa. Violentando direitos trabalhistas, violentando direitos trabalhistas. No capitalismo, o capital não conhece pessoas. Está sendo discutido judicialmente, certo? Um convênio ilegal onde os direitos trabalhistas, que curiosamente, aí vamos falar de uma questão política, que o partido do atual presidente sempre lutou pelos direitos trabalhistas. Curiosamente é estranho, porque são direitos trabalhistas dos brasileiros. Só que tem outro detalhe também. Porque para o sistema deles isso é correto. Aí que tá. Costuma-se dizer que paga apenas 20%. Eu não consigo entender a diferença de regras para seres humanos trabalhando no Brasil sobre contratos que estão sob a vigência aqui no Brasil, ou seja... Mas, Ricardo, mas não é em Cuba que os médicos estão. Os cubanos estão aqui. Então, eles devem se submeter às leis trabalhistas brasileiras. Olha, falando
pouquinho sobre mais médicos para depois a gente voltar ao assunto Porto de Marial, Vamos etc. vamos adiante. Aqui você paga 20%, porém outros 20% vão para a família lá em Cuba. Ou seja, E os outros fica 60 40... fica com Cuba. Alguém tem que pagar a faculdade. Curiosamente, Alguém tem que pagar. mais médicos não é só Cuba. Não, mais coisa. Não é, são outros países. Vamos mais um Cada exemplo. país remunera da maneira E o como único país onde o médico recebe menos do Não que o é valor verdade. contratado é Cuba. Não é verdade. 5 por 1, então tudo bem. Não Me arranja é outro verdade. exemplo. Me arranja outro Eu vou te dar um. Ó, me arranja uma ó, justificativa, eu não não é sei exemplo. aqui. Me arranja outro exemplo. Não, eu não tenho Diz qual é o dados país. aqui. Então, Não, por eu favor, não tenho busca. dados Então, aqui. busca. Não, mas eu Não é posso, verdade. eu posso dar Busca. a justificativa. Por favor, Marcinho. É a seguinte, Cuba, como eu estava falando, atende internamente aos direitos humanos de segunda geração, dentre os quais os direitos trabalhistas. Isso significa que todo trabalhador cubano, ele tem, por parte do Estado, assegurada moradia, educação, saúde, alimentação, tudo gratuito. Tá lá. Aquilo Lá. Só que o convênio com o médico cubano garante que o cubano aqui no Brasil tenha, por parte do governo federal, alimentação, moradia, saúde, tudo gratuitamente. E isso acontece aqui. Então, obviamente, cara, é um outro sistema. A gente não pode simplesmente dizer, eles ganham menos. Sim, parte vai para Cuba. Porque é o Estado que patrocina todas as questões para eles. Mas E por que continua só para a Cuba- família. Mas por que só Cuba tem essa Porque relação o regime custo-benefício diferente. diferente? É só porque é diferente? Não, porque é diferente o regime. E a gente fazendo contrato internacional, tu tem que atender tanto a legislação daqui quanto a de lá. Obviamente que eu não posso simplesmente desconsiderar a realidade de um outro país. Por que os Né? médicos vieram em peso do programa Mais Médicos? Por que a grande maioria são cubanos? Porque assim, pelo que eu estou entendendo, o negócio é pior do que eu imaginava. Pô, cara, Porque o Cuba Brasil, exporta além de médico pagar... pro mundo inteiro, não olha é só pro Brasil. Não, olha só, o Brasil, além de pagar 5 por 1, então tu está querendo me dizer que o Brasil ainda financia casa, alimentação e outras coisas para os caras, é isso? Ou seja, é mais caro do que eu pensava? Não. Não, então, se é o Brasil que gasta isso, me explica, Márcio. Mas o que eu tô Ou é dizendo Cuba faz que tá parte do trazendo- convênio, cara. Aí que faz parte do convênio. Então, o Brasil, ele paga 5 por 1, ou seja, cada salário de médico cubano, 4 vezes o valor vai para Cuba. E além disso, tu está dizendo que o Brasil paga ainda para o cara alimentação, que dá moradia e outras regalias. Me diz como isso vai ser um negócio. Ainda assim sai mais barato do que mais barato que o médico uruguaio, que o médico venezuelano, chileno, argentino. Será? Cara, eu quero mais dados. Acho Jorge, que por não, favor, acho vamos que trazer não, em outro programa, fazer uma janela em mas outro é programa, importante, porque- para trazer esses dados, porque Acho- eu me interesso em discutir esse assunto. Acho que não, porque na Venezuela, salvo o melhor juízo, Eles há recebem muitos 20 cubanos. ou 30 mil médicos Exato. cubanos. Exato. Pagos com petróleo, se bem que Pagam já não com petróleo. tá mais só, que, Na só verdade, que a conta é favorável a Cuba. É favorável a Cuba. Favorável a sim. Cuba. É mais ou Cuba menos, gasta mais ou menos menos com o dobro. petróleo. Mas vamos lá, então voltando ao assunto nevrálgico da coisa hoje, que é o Porto de Mariel. Algo que nós já adiantamos aqui várias vezes, né? A abertura cubana era inevitável. E o Mas Brasil é tinha outro- olhado isso. Assim outro como péssimo aconteceu negócio. com a China. Não é péssimo negócio, Por que Ricardo. Não é. Porque nós estamos. Cara, nós semeamos lá um. Mas não, é, mas é nós uma estamos cabeça no de meio do praia. Caribe, é tu, claro. que é um homem belicoso, gosta de guerra, é uma cabeça de ponte lá, né? Eu gosto de guerra. Tu cara. gosta, tu tem um espírito belicoso. Só um pouquinho, como é que tu fala para uma pessoa que defende direitos civis, que é fã de Martin Luther King, que estudou Mahatma Gandhi, Mas vai dizer que eu sou tu é fã do pacifista, Malcolm não. X mais do que do Luther King. dedos Mais do índices, que do Luther King, tu é do Tu Malcolm não X. estudou Malcolm X, se tu tá Tu é falando, mais- se tu tá dizendo que ele é terrorista, tu não Eu não estudou estou dizendo que ele. ele é Tá terrorista, eu estou defendendo, lendo o que li, o que eu li, o que foi publicado, o que se fez. Malcolm X, Vou botar pilha na ele Estamos fazia trazendo um parte cantinho pro nosso do lado. movimento radical islâmico que matou ele. É essa a verdade. Tem que estudar Malcolm X antes de falar dele. não estou falando, a diferença é entre tu ter uma postura na linha Gandhi, na linha... Eu sou pacifista, sou belicoso também. Né? Mas não, Por que pacifista e belicoso? Vamos lá. eu não sou belicoso. Eu só tenho que ter voz alta, na De vez verdade. em quando eu tenho vontade de dar um cacete em alguém, mas isso é uma coisa... Não, isso eu não tenho. Isso nós E temos geralmente em eu comum. sou menor, então isso aí... Mas vamos Tá, lá. por favor. Contrato de Vamos Mariel, nós voltar, já vamos sabíamos, voltar. eu acho que A eu nem vaca vou fria. Onde é que a retomar gente tudo. tava mesmo? Nem vou retomar Mariel, tudo. Mariel, Mariel. Que eu disse que é mau negócio. Que eu acho que é um bom negócio. Tá, vai, mas- continua por quê? Só que, tudo bem, foi Por que feito que é em bom pesos negócio? cubanos, etc. Só que isso não significa que não tenha havido correção monetária, começa por aí.
Né? Segundo lugar, todo o valor ele foi financiado, não é custeado, como por exemplo o Fernando Henrique fez no Paraguai. E eu acho que foi bom porque isso fomentou o comércio entre Brasil e Paraguai em relação a linhas de transmissão de energia elétrica. Salvo engano, o Fernando Henrique teve contratos com Cuba também. E investiu com a África do Sul, etc. Quem é que construiu o Porto de Mariel? Quem construiu? Odebrecht. Empresas brasileiras. Claro, existem componentes de corrupção aí também. É óbvio que a Odebrecht... É o programa passado. Certo? Não vou entrar no mérito, porém, o negócio estrategicamente é fantástico para o Brasil, porque abre um mercado e deixa eu dizer, abre mercado lá também, nós o Brasil temos, já tinha aberto, lá nós temos uma população carente de coisas que nós temos de sobra para vender. Fogão, geladeira, bicicleta, pneu de carro, isso nós temos muito para vender. Nós não podemos mais vender geladeira para a Alemanha, nem para os Estados Unidos. Eles não estão interessados no nosso produto. Sem falar que na negociação... O povo cubano, sim. Qual é a população de Cuba? Politicamente estratégico para o Brasil. E mesmo na produção primária... Qual é a população de Cuba? Qual é a 12 milhões de habitantes. 11 entre 11 e 12 milhões. É o Rio Grande do Sul inteiro. É o Rio Grande do Sul. É uma cidade grande, realmente. É o Rio Grande do Sul, é o estado do Rio Grande do Sul. É o Rio Grande do Sul. É a mesma população gaúcha. Coincidentemente, falar população gaúcha, não é só questão de produtos industrializados, mesmo produtos primários. Vocês sabiam que o Rio Grande do Sul é responsável por quase 1/4 das exportações brasileiras para Cuba? Eu não sabia desse dado. Alimentos. Carne, etc. 23, não chega todos quase. pagam subsidiados desde o 23%. Arroz principalmente. Eu sabia que era muito arroz, não sabia que era... Essa coisa que é o meu negócio. Arroz, frango, carne, né? Deixa eu falar um assunto. Não existe imposto de exportação no Brasil. Vamos combinar. Subsidiado em que sentido, Jorge? O quê? Tu falou que é subsidiado desde o Fernando Henrique exportação. O BNDES que financia as compras, as importações de Cuba de produtos brasileiros. Então, na verdade, o BNDES ele paga para Cuba poder comprar do Brasil. Basicamente. Perfeito. Aí faz sentido. Agora vamos analisar. Eu volto a dizer, até para não dizer que é uma postura ultra radical minha, não é isso daí. O que eu estou querendo dizer é que o Porto de Mariel, se for por uma questão de relação diplomática, eu não vejo sentido. O Brasil tem uma ótima relação diplomática com Cuba há vários anos, como, por exemplo, tu acabou de exemplificar, desde o tempo do Fernando Henrique. Agora, por que a gente precisaria botar uma estrela nessas relações diplomáticas e fazer um gasto estatal numa época em que o governo gasta muito mais do que arrecada, certo? Onde a gente está com problemas econômicos internos. A gente faz um gasto estatal bruto lá fora, utilizando um banco público, portanto, o dinheiro público, meu, de vocês, certo? E fixando num indexador, que é o peso cubano, que não tem nada de fidedigno. Mas isso ao contrário, significa que não há devolução monetária, eu não sei como é. Tá. Tem uma diferença entre gasto e investimento. O dólar e o euro, não existe oscilação entre dólar e euro. Só um pouquinho, peso cubano, o nosso tamanho do Rio Grande do Sul, os caras jogam pra onde eles quiserem. Mais uma vez, mais um programa chega ao fim e nós não vamos conseguir chegar a um consenso a respeito desse tema. Só uma e o Porto de Mariel, só para uma última palavra minha, diga. O fato de ter sido algumas ponderações elogiosas a Cuba não significa que esteja fomentando e apologizando ao regime cubano. Que fique claro. E eu reconheci. Que fique claro. Da mesma forma. E também no mais. É que dá a entender, sabe? Assim, não dá a entender. Dá a entender pra vocês, por exemplo. Que tu é nazista. Não, aí que tá. Olha só. Tá bom. E vocês são vendedor de criancinha. Vamos parar por aqui. Então. A gente não é esses extremos. E a gente tá transmitindo, por causa do debate, uma imagem que nós somos. Vamos parar, mas isso é bom pro programa. Deixa assim. Sobre o Porto de Mariel, vocês sabem que o canal de Panamá está sendo duplicado, né? Sim. Quer dizer, falta um porto estratégico próximo. Isso que eu estou dizendo. Onde? Cuba, Mariel. E é nós que vamos estar na frente nesse processo todo lá. Eu agradecer aos nossos telespectadores, agradecer queridíssimo Ricardo, Marcinho, Jorge, acho que fizemos um bom programa. Ainda bem que não chegamos a um consenso, né? Que bom, né? Se nós chegássemos, nós teríamos que parar com tudo, democracia não é consenso. Nós retornamos na próxima semana com um novo programa.
Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que foi tão... Estava falando em descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, fiz o Estado. Muito obrigado. A gente combinou antes.